Olá, eu sou César Barbosa e o que é um poeta? Poeta é um escritor de poesia, um autor de poemas. Poesia é a arte de compor ou escrever em verso. Os primeiros livros foram escritos em verso. Por quê? Porque a poesia era uma forma de passar as histórias, o conhecimento. E ele era feito oralmente. Então, a poesia ajudava na memorização. A partir do momento que a tradição passou de oral para escrita, nós tivemos os primeiros livros. Homero, o primeiro, que é considerado o primeiro e ao mesmo tempo o maior de todos os poetas. Homero, ele cantou a cultura grega por séculos. Ela, inclusive, influenciou todo o Ocidente. Até hoje é concreta a presença de Homero na nossa sociedade. Homero escreveu seus versos no hexâmetro datílico. Hexâmetro é uma métrica de seis núcleos, ou 6 pés, 6 núcleos do verso do núcleo datílico, que é composto por uma sílaba longa e duas breves. As duas breves, o tempo da pronúncia das duas breves é equivalente ao tempo da pronúncia da sílaba longa. Então, 2 tempos por núcleo são 6 núcleos. Então, 12 tempos. Este era é o hexâmetro datílico. Interessante que a Ilíada, a maior obra já escrita pelo homem, todos os tempos, é considerado o maior livro, o maior monumento da literatura universal. Ela foi traduzida por Carlos Alberto Nunes e, apesar de este núcleo do verso datílico, né, não é assim intrínseco à língua portuguesa. Ele é muito forte no latim, no grego, mas não é muito comum no português. E Carlos Alberto Nunes, ele fez uma tradução destas obras, dessas grandes obras como a Eneida, a Ilíada, a Odisseia, tentando aportuguesar o verso datílico. É interessante isso, porque o português não, o nosso verso em português, ele até a cesura ali no meio, aquela pausa que tem no verso do hexâmetro datílico é difícil de pronunciar no português, chegar naquele momento do verso ali, ter aquela cesura, aquela pausa e dar continuidade no verso. Então, retornando, Homero foi o maior de todos. A cultura, ele foi legislador, teólogo, historiador, influenciador da opinião pública, principalmente da civilização greco-romana, e todas essas função profética, estão presentes nos poetas ao longo dos tempos. Nós temos Virgílio, o poeta romano, que deu um berço nobre, uma origem divina ao Império Romano. O Império Romano que tinha uma origem duvidosa, e ele trouxe a realeza, a nobreza de Troia e colocou no mito da fundação de Roma, Enéas e sua descendência. Nós, em Dante, nós aprendemos a superar a jornada do inferno, passando pelo purgatório até chegar ao paraíso, desde que tenhamos um guia
Vigílio, Beatriz. E depois nós temos Camões. Camões que cantou a história portuguesa. Desde lá de Viriato, um lusitano que resistiu à conquista do território lusitano pelos romanos. Ele cantou de Viriato a Vasco da Gama, o chefe da expedição marítima que conquistou os mares e chegou à Índia, um grande feito daquela época, equivalente às conquistas espaciais, às grandes navegações espaciais do século XX. Isso os portugueses fazendo lá no século XV, conquistando os mares, onde navegamos em mares nunca antes navegados. Então o poeta ele tem essas funções na sociedade. Qual é o mito de interesse de uma sociedade? Ele canta a liberdade, ele canta a fé cristã, ele é um oráculo, ele prevê, faz previsões, ele canta a religião, ele é um teólogo, ele dita as leis, cria leis. O poeta ele é essencial em toda a sociedade. Então, o poeta ele deve ser um homem de grande formação na sociedade para cantar valores, conquistas, religião, a espiritualidade do homem, o amor. Isto é um poeta.